Se você é um homem que deseja ter sucesso com mulheres, você precisa aprender a lidar com a rejeição. E aí, atuo na área e seja bem-vindo a mais um vídeo. Claramente você já descobriu se hoje vamos falar sobre o quê? Ou se o vídeo trata sobre o quê? É sobre você aprender a ser rejeitado por mulheres, ok? Porque muitos homens têm o principal medo, ou o maior medo. Talvez eu esteja a ser exagerado, mas eu vou me arriscar a fazer essa afirmação que o maior medo dos homens é ser rejeitado por mulheres. Porque você verifica que nós, quando éramos crianças, nós brincávamos assim entre amigos. Você olha para teu amigo, ele gosta de uma menina, por exemplo. Você diz que eu vou lhe chamar para ela conversar contigo. E você vai notar o nervosismo que o teu amigo vai sentir. Por isso é que eu me arrisco a afirmar que o maior medo dos homens é de ser rejeitado por mulheres. Mas eu aqui faço uma afirmação ousada que você precisa ser rejeitado por mulheres e eu vou te mostrar porquê. Ao longo do vídeo você vai descobrir por que eu digo que você precisa ser rejeitado por mulheres. Mas você já sabe, ok? É de praxe aqui nesse canal, é de praxe do Atuo Eu. Antes de entrar no assunto, te levar a se inscrever. Claro, se você caiu de paraquedas, considere em se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que o YouTube te avise e te diga: olha, o Atuo postou mais um vídeo, vai lá ver, se calhar pode ser do teu interesse. E também deixar o teu joinha, porque desse jeito você vai mostrar ao YouTube que esse vídeo é valoroso para ti, gerou valor para ti e vai sugerir para outros homens que precisam desse vídeo. Agora, se você já é inscrito, limite-se apenas a deixar o teu like ou ainda deixar o teu comentário lá embaixo e dizer: podes sugerir de um vídeo que eu posso falar, de uma dúvida que seja tua, ou adicionar alguma coisa para falar sobre ser rejeitado por mulheres, ok? Porque é muito essencial, principalmente para aqueles homens que desejam ser bem-sucedidos, porque se calhar você pode dizer: não, mas eu sou bem-sucedido com mulheres, eu já tive algumas mulheres na vida, não precisei ser rejeitado. E eu vou te dizer outra coisa. Eu vou trazer aqui uma máxima que eu gosto de dizer quando um homem vem e me diz: ah, mas eu sou sucedido com mulheres, tá bom. Um porco cego a qualquer momento acaba encontrando o caminho de casa. Não significa que ele seja bom a encontrar o caminho de casa. Significa apenas que ele teve sorte. E você, vais depender da sorte ou vais estar no controle de como você se torna bem-sucedido com mulheres? Vou parar de tagarelar e vamos entrar no assunto que nos trouxe hoje, que é sobre o porquê você precisa ser rejeitado por mulheres. Mas por quê? Eu vou trazer aqui 4 razões ou 4 motivos pelos quais você precisa ser rejeitado por mulheres. Eu tenho a certeza que vão te ajudar de forma massiva para você compreender esse grande assunto, ok? O primeiro motivo pelo qual você precisa ser rejeitado por mulheres é para te ajudar a ter a consciência das tuas insuficiências naquilo que toca em abordar mulheres. Porque um dos principais motivos que leva os homens a não terem as mulheres que eles desejam é o medo de abordar mulheres, o medo de se aproximar de mulheres. Agora, a partir do momento em que você se arrisca, porque ser rejeitado por mulheres é um desafio e você se arrisca a ser rejeitado por mulheres, você vai entender quais são as tuas insuficiências, você vai entender no que precisas melhorar ao lidar com mulheres, porque se abordar mulheres e continuar ou fazer com que essa mulher tenha interesse em ti, você precisa ter habilidades e essas habilidades treinam-se, ok? Você está a olhar para alguém que, se calhar, eu sempre digo assim e gosto de brincar, se calhar eu sou o homem mais rejeitado desse país, porque quando eu comecei na minha jornada do pick-up, quando eu comecei na minha jornada de aprender sedução, eu não tive nenhum mestre assim, pessoalmente. Eu tive de aprender com tentativas e erros. Quer dizer, eu saía de casa, abordava mulheres desconhecidas, muitas vezes era rejeitado
e algumas vezes a mulher se predispunha a conversar comigo, mas ao longo desse processo do quanto eu fui rejeitado, quanto mais eu abordava mulheres, quanto mais eu me aproximava de mulheres, mais eu ganhava habilidades de abordar mulheres, mais eu ganhava confiança, que vamos falar no próximo ponto, de lidar com mulheres. Então você precisa abordar mulheres, e ao abordar mulheres você será rejeitado, e ao ser rejeitado você vai poder fazer as modificações necessárias para que tu não cometas os mesmos erros nas próximas abordagens que tu fizeres. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, a segunda razão pela qual você precisa ser rejeitado por mulheres é para você aprender a estar confortável ao lado de mulheres. Porque, vamos lá, convenhamos, que homem não se sente desconfortável ao estar ao lado de mulheres? É exatamente por isso que você faz coisas estúpidas quando estás ao lado de mulheres. Porque você não está confortável com elas. Porque se tu estivesses confortável ao lado de mulheres, você simplesmente olharias para elas como você olha para os teus amigos, fazias gracinhas, conversavas, sem se preocupar se o que você está a dizer está a ser julgado pelas mulheres. E eu já vi muitos homens, ainda se for escuro, aí não estou aqui a ser racista nem a ser preconceituoso, estou apenas a trazer coisas que podem te ajudar a compreender, ok? Porque quando você está ao lado de mulheres, se tu fores um mulato, você está fudido. Porque elas vão perceber que você está nervoso, porque nós sabemos que o mulato, quando está nervoso, ele fica vermelho. Agora, se fores um pretinho tipo eu, aí ainda você pode ter a sorte delas não descobrirem, mas elas vão descobrir, porque elas lidam com os homens diariamente e elas sabem quando um homem é confiável e confiante e sabem quando um homem está nervoso ao lado delas. Então, quando você se arrisca a ser rejeitado por mulheres, é porque você está a se aproximar de mulheres. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se sentir à vontade com isso, mais você vai se sentir à vontade ao conversar com mulheres. E quando estiveres ao redor de mulheres, você será o cara mais descolado daquele momento. Enquanto os outros analisam as microexpressões, enquanto os outros analisam os seus comportamentos, se estão a ser julgados pelas mulheres, você simplesmente está aí todo relaxado. As mulheres adoram estar ao teu lado, as mulheres adoram as tuas conversas, as mulheres adoram tudo que você fala, tudo que você faz, porque elas sabem e olham para ti e entendem que você está confortável ao lado delas. E as mulheres adoram os homens que ficam confortáveis ao lado delas, ok? A terceira razão pela qual você precisa ser rejeitado pelas mulheres é para exatamente criar a imunidade à rejeição. Eu já vi muitos homens ficarem frustrados, eu já vi muitos homens ficarem chateados, eu já vi até homens, sem exageros, abaterem a mulher porque a mulher lhe rejeitou. Eu já vi homens ofenderem a mulher porque ela lhe rejeitou. E você não será esse tipo de homem. A partir desse vídeo que você está a ver, você vai deixar de ser esse homem que fica chateado quando a mulher lhe rejeita, fica revoltado quando a mulher lhe rejeita, sente pena de si mesmo quando a mulher lhe rejeita, porque você vai abordar mulheres, você será rejeitado e com essas rejeições você vai aprender a ser imune à rejeição, porque é o que eu aprendi também na minha caminhada de aprender sedução, que quanto mais você se aproxima de mulheres, quanto mais você é rejeitado, mais você se sente confortável com isso. Por exemplo, você se aproxima de uma mulher, ela simplesmente não te dá a mínima, ela continua a vida dela, você não vai se sentir um lixo, você vai falar de, pelo menos eu abordei ela e a culpa não é minha, eu fiz o meu papel, se ela me rejeitou, se calhar nesse momento ela está a enfrentar um problema pessoal, se calhar nesse momento lhe traíram, se calhar o namorado lhe deixou, se calhar queimou a panela de feijão e lhe berraram muito em casa e ela está assim sem vontade, se calhar a amiga dela levou a peruca dela e não lhe devolveu e ela não está a atender as ligações dela. Você vai levantar muitas outras questões, mas você não vai sentir pena de ti mesmo, porque você entende
e sabes que você é melhor do que isso, ok? Agora, antes de entrarmos para a quarta e última dica, já se inscreveste? Caso não, se inscreva, ok? A quarta razão pela qual você precisa mesmo ser rejeitado pelas mulheres é para melhorar as suas habilidades de sedução. É o que eu disse na primeira dica, que quando você começa a abordar mulheres, começa a ser rejeitado por mulheres, você vai compreender as suas insuficiências naquilo que é lidar com mulheres. E quando você compreender as suas insuficiências em lidar com mulheres, você pode buscar livros, você pode assistir vídeos como esse, que podem te dar dicas em como você pode melhorar. Por exemplo, como você pode fazer abordagens, como você pode chamar a atenção da mulher e conversar com ela, como você pode fazer a mulher se sentir interessada em conversar contigo, e é aí onde você melhora as suas habilidades de sedução. Você vai aprender palavras ou frases enlatadas, como nós chamamos no mundo da sedução, porque existem palavras enlatadas, e principalmente para quem está a entrar agora no mundo da sedução, ele precisa, antes de ele criar aquela criatividade de lidar com mulheres, ele precisa de frases enlatadas que vão lhe ajudar a se tornar mais confortável, e quando ele estiver confortável, ele pode inventar as suas próprias frases para se aproximar de mulheres. É isso, e é essa a importância em você aprender sedução. Agora, quanto a criar imunidade à rejeição, uma coisa muito essencial que você vai descobrir é que quando você supera o medo de ser rejeitado por mulheres, você supera o medo de ser rejeitado na vida em geral. Porque uma das coisas muito importantes que eu percebi ao lidar com mulheres, ao entrar no mundo da sedução, é que quando você aprende a lidar com mulheres, quando você aprende a ser rejeitado, a rejeição na vida não tem importância para ti. Seja lá no emprego, seja lá na sociedade, seja lá em qualquer sítio onde você for rejeitado, você terá essa imunidade. Você não vai se preocupar se as pessoas gostam de ti, você não vai se preocupar se o teu chefe gosta de ti, se o teu chefe vai com a tua cara, você não vai se preocupar, porque você já aprendeu a lidar com o pior tipo de rejeição, que é ser rejeitado por mulheres, ok? Então, sem mais perca de tempo, é sobre isso que eu queria partilhar contigo ou convosco nesse vídeo, sobre a importância de você ser rejeitado por mulheres, porque você vai ter consciência das suas insuficiências sobre mulheres, você vai estar confortável ao lado de mulheres ao ser rejeitado, você vai criar imunidade à rejeição, quer dizer, a rejeição para ti não será um problema, mas será uma solução, e você vai procurar melhorar as suas debilidades, você vai procurar melhorar as suas habilidades naquilo que toca a abordar mulheres e naquilo que toca a seduzir mulheres. Então, eu me despeço de vocês, até mais, peace, a gente se vê no próximo vídeo.